Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 161 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos no capítulo Aliás, não estamos na página 161. Estou confundindo as coisas aqui. Estamos na página 171. Assim morreu João de Antioquia. A camarilha de intrigantes de Constantinopla ainda não se sentia tranquila, mesmo depois de ter conseguido meter tamanha distância entre eles e o bispo. Cerca de 4.000 estádios, o que equivale a uns 700 quilômetros, e mesmo depois de 3 anos de desterro. Ao decrépito Arsácio, falecido em fins de 405, sucedera o presbítero Ático, um dos principais inimigos de João, e bem mais jovem e empreendedor que o velho bispo de Palha. E a perseguição aos joanitas havia recrudescido. Então, a sucessão, em Constantinopla, depois de João, foi o Arsácio e depois um jovem padre, Ático, ambos com ódio de São João, Mas a realidade zombava dos perseguidores. O triunfo não lhes viera às mãos de acordo com o previsto. Tinham pensado enterrar o santo sob a lousa sepulcral do esquecimento e tinham acabado por criar um pedestal para a sua fama. Com efeito, Cucuzo tornara João ainda mais célebre do que suas homilias. A inversão dos termos não podia ser mais irônica. Tinham querido que um lugarejo envolvesse a vítima na sua obscuridade anônima. E eis que a vítima era tão luminosa que tirava a vila do anonimato. Por toda parte, pronunciava-se o nome de João com respeito e veneração. Tinha se tornado símbolo da virtude perseguida e da justiça incorruptível. Paládio abre os seus diálogos com as palavras de um bispo de Constantinopla que resumem muito bem o que todos ali sentiam. Abre aspas. Vede esse morto temível que aterroriza os que vivem e tem o poder de assustar-nos, como uma máscara assusta as crianças. Coisa estranha esta. Os que, apoiados pelo braço secular e pela riqueza da igreja, têm nas suas mãos o poder de fazer o que bem entendem, tremem, empalidecem e assustam-se diante desse sacerdote só,
sem pátria, doente e desterrado. Fecha aspas, então, para o Paládio, né? Que é o cronista aqui da época. Aqui o padre Félix Arrarás cita, né? Além disso, a eleição de Ático provocara entre os amigos de João uma nova debandada rumo à Cidade Eterna, onde voltaram a ser recebidos pelo Papa Inocêncio. Apesar de aconselhado por ninguém menos que Santo Agostinho e São Jerônimo a não se imiscuir nos assuntos internos da Igreja do Oriente, o Papa sabia muito bem que a Igreja de Jesus Cristo é una e única, e que sobre os seus ombros recaía o dever de reabilitar o Santo Patriarca de Constantinopla. Diante do recente desenrolar dos acontecimentos, escreveu ao, abre aspas, clero e ao povo da Igreja de Constantinopla em comunhão com o bispo João, a fim de infundir-lhe ânimo e esperança. Também voltou a escrever a Crisóstomo. Esta carta é um monumento do prestígio de que o nosso santo gozava em todo o Ocidente e merece ser citada na íntegra. Então aqui nós vamos ler a carta do Papa Inocêncio a João de Antioquia, né? Estava em desterro, em Cucuzo. E aqui é o Papa, né, que estava no Ocidente, né, estava em Roma, né, reconhecendo o valor de um doutor, né, da Igreja Oriental. A João, nosso dileto irmão, Inocêncio. Se o inocente deve pôr em Deus toda a confiança e só a Deus pedir misericórdia, não me julgo por esse motivo desobrigado de te aconselhar a este propósito por carta escrita, da qual é portador o diácono siríaco. Seria de temer que a injúria tivesse maior força na opressão que a boa consciência na esperança. Mas tu, mestre e pastor de tantos povos, habituado a recomendar paciência aos bons e incitá-los a não se deixarem acabrunhar pelos trabalhos e doenças, não precisas de lições. Ensinaste-lhes que a consciência é rocha firme contra toda a injustiça, que a tolerância é a panagem do homem que confia em Deus em primeiro lugar e a seguir na sua própria consciência. Que o homem virtuoso pode ver a sua paciência sujeita a provas, mas vencida não, pois as Escrituras são a guarda do seu espírito. Estão cheias de lições essas Escrituras que ensinamos aos povos. Elas mostram-nos os santos, na sua maioria, maltratados, expostos à prova do sofrimento, o que lhes permitiu conquistar os louros da paciência. Meu caríssimo irmão, que a paz da tua consciência, prêmio da virtude atormentada, seja a tua consolação. De olhos postos no Senhor Jesus Cristo, que a tua consciência tranquila esteja no porto da paz. Fecha aspas aqui para o Papa Inocêncio em carta a João de Antioquia. Homem de ação e de governo, o sumo pontífice não se limitou a essas medidas de consolo e ânimo. Como já se haviam enviado aos bispos do Oriente e Ocidente as cartas convocatórias para o concílio de Tessalônica, era hora de passar à execução. De Roma partiu, pois, em fins de março de 407,
uma embaixada com destino a Constantinopla, constituída de 5 bispos latinos, entre os quais conhecemos os nomes de Emílio de Benavente, Citégio e Gaudêncio de Brescia, e 2 sacerdotes, e por 4 bispos fiéis a João, Ciríaco, Demétrio, Eulísio e Paládio. Levava cartas do imperador Honório, do Papa e do bispo de Apulia, Cromácio, e tinha ordem de fazer os preparativos necessários à realização do sínodo. Mas o inimigo estava atento, e o destino desses embaixadores viria a constituir mais um capítulo afrontoso nessa história de vilezas e traições que o fado traçara para Crisóstomo. O barco em que navegavam foi interceptado por 2 navios imperiais, já em águas do Oriente, e os legados presos e levados para a fortaleza de Átiras, na Trácia. Os bispos orientais foram separados dos seus colegas latinos e depois conduzidos a pé para um lugar desconhecido. No caminho, submeteram-nos a todas as vexações possíveis. Obrigaram-nos, por exemplo, a dormir em casas de má reputação, nos altos do caminho, para não falar nas pauladas, pontapés e maus tratos de todo o gênero, até que a morte veio absolvê-los dos seus tormentos. Quanto aos ocidentais, nem mesmo lhes foi permitido fazer chegar a Arcádio as cartas que traziam. Depois de 4 meses de prisão nas infectas masmorras da fortaleza, vendo que nem torturas físicas, nem ofertas de suborno conseguiam demovê-los do seu propósito, a polícia reembarcou-os de volta para a Itália. Pretendia-se que o navio naufragasse acidentalmente durante a travessia, mas de alguma maneira os enviados do Papa conseguiram retornar à sua presença e informá-lo do que se passara. Então aqui, veja, aqui é o poder temporal, né, do imperador do Oriente, incitado pelos clérigos anti-joanitas, né, para fazer essa atrocidade, né, cometer essa atrocidade com os enviados do Papa, né. Eles estavam agindo contra os enviados do Papa Inocêncio. Entretanto, em Constantinopla, chegava-se à conclusão de que o melhor meio de pôr termo à crescente pressão da Sé de Roma era dar cabo do santo o mais depressa possível, de um modo discreto, sem dúvida, mas eficaz, e optou-se novamente por transferi-lo. Só que desta vez, já não em caráter de desterro, mas de sepultura. O lugar escolhido chamava-se Pitiunte. Não se canse o leitor folheando algum atlas histórico à procura deste nome, porque seria tempo perdido. Ainda hoje os eruditos discutem se tratava de uma ilhota ou de uma aldeiazinha. A única coisa que se sabe é que se situava nos confins da Cólquida, nas costas do Mar Negro, e que a região era infestada por outra raça de bárbaros, tão ferozes como os isauros. O decreto devia ser cumprido sem atrasos. Foram encarregados de executá-los 2 pretorianos da guarda pessoal do imperador, que receberam instruções explícitas para não andarem com melindres sentimentais. Muito pelo contrário, o prisioneiro não devia chegar ao novo destino. E os fatos vieram comprovar que os carrascos estavam à altura da sua missão, dada a brutalidade e fereza de que deram provas. Era meados de junho,
e não se julgou conveniente esperar o outono. A canícula constituía um cúmplice valioso. O itinerário foi traçado de modo a passar por regiões despovoadas, montanhas e florestas, para evitar recepções populares nas cidades e aldeias. Todo o caminho devia ser percorrido a pé. Não se ofereceria ao santo nem cavalgadura, nem a menor proteção contra o sol. Era uma visão lastimável a desse pobre sexagenário, extenuado e enfermo, bispo da mais ilustre sé cristã depois de Roma. Que era Constantinopla, né? Porque Constantinopla era a cidade do imperador do Oriente, né? O Demóstenes cristão, que avançara penosamente, com a cabeça coberta e a calva corada pela congestão, vermelha como um tomate, diz Paládio, por terrenos ásperos e distantes de quaisquer estradas, entre dois nutridos soldados a cujos caprichos estava entregue. A odisseia durou cerca de 3 meses. Parece um tempo demasiado longo para a distância, que era de uns 500 quilômetros, mas o zigue-zague e os rodeios serviam melhor do que a linha reta ao propósito dos guardiães. Assim foram, avançando pelas estreitas sendas rochosas, ora castigados pelas chuvas torrenciais, ora pelos calores do verão, reverberados nas rochas nuas, sem encontrar viva alma pelo caminho. Por fim, chegaram a Comanus, ou melhor, não ao povoado desse nome, mas a um martirium, assim designado, ou seja, a um santuário em que se venera o sepulcro de um mártir. Era uma rústica ermida, em pleno descampado, onde estava enterrado São Basilisco, antigo bispo de Comanus, morto pela fé em Nicomédia, durante o reinado de Maximino. Os 3 viajantes alojaram-se naquela solitária ermida na noite de 13 de setembro de 407, com a intenção de dormirem ali e de prosseguirem viagem no dia seguinte. Mas Deus tinha previsto que aquela noite seria a última de João. A sua alma havia de elevar-se daquele mísero cubículo a fim de receber o galardão dos vencedores. Percebiam-se sinais misteriosos. O irmão mártir, ali sepultado, fizera ouvir a sua voz ao presbítero que cuidava da ermida. Abre aspas. Prepara um lugar para João, que está para chegar. E quando o proscrito chegou, apareceu-lhe em pessoa e disse-lhe, abre aspas, coragem, meu irmão João, amanhã estaremos juntos. Fecha aspas. Não se nota nessas palavras um eco daquela promessa de Cristo? Hoje estarás comigo no paraíso? Então isso aqui é o mártir, né? São Basilisco, que apareceu para o presbítero e depois para o próprio São João, né? Ao alvorecer, os pretorianos deram ordem de partida. João, que se sentia desfalecer, pediu umas horas de trégua até que as forças lhe voltassem. Pelo menos foi o que se disse, mas a razão íntima devia ser a mensagem que recebera. Os verdugos
negaram-lhe o desejo. Talvez a morte da vítima, em plena marcha, lhes granjeasse uns pontos mais na folha de méritos. Diante disso, João, com um esforço sobre-humano, obrigou seu corpo a levantar-se e avançou cambaleando cerca de 1 légua. Mas as pernas se lhe afrouxavam e cediam. A respiração tornava-se-lhe ofegante e o suor frio inundava-lhe a fronte. Eram os sintomas evidentes da agonia. Os pretorianos tiveram de dar meia volta e carregá-lo até a ermida. Havia uma ordem que podia mais do que a dos seus amos. Tinha de cumprir-se a mensagem: amanhã estaremos juntos, na sepultura e no céu. Uma vez de volta à ermida, sentindo os passos silenciosos da morte que se aproximava, João preparou-se para recebê-la, grave e cerimoniosamente, como se recebe um visitante de nobre condição. Desposou-se do calçado e demais arreios de caminhante e revestiu-se de uma túnica branca. É um detalhe interessante que não sabemos interpretar. Estar-se-ia amortalhando de antemão ou queria dar a entender que se revestia com a branca túnica do sacrifício litúrgico? Seja como for, o que ressalta ao certo é um sentimento de consciente dignidade com que se preparou para empreender a suprema viagem. Distribuiu entre os presentes o pouco que levava consigo, talvez também algum alimento que lhe sobrasse. Recebeu a comunhão e, transportado em êxtase, começou a orar em voz alta. A sua voz foi se extinguindo pouco a pouco, e antes de selar os lábios com o eterno silêncio, pronunciou ainda estas palavras que costumava repetir com frequência durante a vida: glória a Deus em tudo. Amém. Detenhamo-nos por um momento nesse canto de cisne que resume toda a moral de João. Em sua deslumbrante carreira, a glória acumulara-o de carícias e obséquios, mas não conseguira embriagá-lo. Crisóstomo sabia muito bem que o rumor elogioso produzido pelos seus discursos era tão inútil como a esteira de espuma que o navio deixa atrás de si. Tal como Dante teria qualificado de fiato di vento o vozerio atroador da fama. A glória que adquirira como orador não tinha para ele outra razão de ser, senão a de servir como veículo para a glória verdadeira, que é o resplendor da verdade e da virtude. E como ambas tinham brilhado no exílio, tanto como na metrópole, a sua disposição era agora igualmente equânime. Por fim, traçou o sinal da cruz e ficou rígido e imóvel. Assim, morreu João de Antioquia. O hino que morria juntamente com ele nos seus lábios hirtos era retomado pelas harpas que o tinham tocado na noite de Belém. Glória in excelsis Deo. O seu corpo, reduzido à mínima expressão, não passava de um feixe de ossos recobertos por uma pele ressequida, resíduo da tríplice combustão de que a alma que o animara fora o foco. Incêndio de caridade, de mortificação e de eloquência.
Não se pode negar que cada um desses dons tem sua vertente homicida, entre aspas aqui, essa palavra, né? Incêndio de caridade, de mortificação e de eloquência. Em toda a região, a piedade e a admiração mobilizaram legiões, e sem qualquer meio de difusão, um mar de gente acorreu à ermida. Estabeleceu-se uma verdadeira competição entre as pessoas que queriam todas levar uma relíquia das suas vestes, rezar ao lado do cadáver, ou simplesmente devorá-lo com os olhos. Os atônitos pretorianos nada puderam fazer para conter a devota avalanche. Celebravam-se ali mesmo as exéquias, sem pompas oficiais, mas grandiosas pela quantidade e pelo fervor dos assistentes. A notícia da morte propagou-se por todo o império com uma velocidade insólita para a época. Podemos estar certos de que a negra mão, que nos tempos bíblicos traçava profecias fatídicas nas paredes do palácio da Babilônia, conforme conta o livro de Daniel, não produziu uma impressão tão profunda nos ânimos dos presentes como esta notícia nos palácios de Bizâncio. É que, juntamente com a notícia do falecimento, começaram a conhecer-se os antecedentes e as circunstâncias que o tinham acompanhado, o que evidentemente suscitava o mais amargo juízo sobre o império e seus dirigentes. Pouco a pouco foram caindo os véus e o jogo daqueles ódios, invejas, soberbas, despeitos e ambições que se haviam combinado como peças num tabuleiro de xadrez para dar checkmate ao rei, apareceu em todo o seu repulsivo horror. Todos os culpados acabaram por ser expulsos à plena luz, desde a rancorosa e vingativa imperatriz até os clérigos inconformados com as reprimendas episcopais. O povo começou a compreender que o desterro de João não tinha sido como outro qualquer, mas um programa muito bem estudado, cujo objetivo principal não era afastar o bispo de Constantinopla, mas submetê-lo a todos os vexames e humilhações, denegrir-lhe a reputação, empurrá-lo de cá para lá, por aldeias e desertos, durante mais de 3 anos, sem respeito nenhum, quer pelos seus altíssimos dons, quer pela sua idade, quer pelos seus achaques. Ao saber do fim de João, Inocêncio lançou mão da suprema e definitiva medida que ainda se encontrava ao seu alcance. Tomou a pluma e escreveu a Arcádio uma epístola serena e firme. Consumava assim um dos gestos mais graves e perigosos que um papa podia realizar nesses tempos em que o poder dos imperadores mantinha sob a sua sombra a Igreja de Cristo. Vamos ver aqui o que o Papa Inocêncio escreveu, né? A voz do sangue do meu irmão clama a Deus contra ti, ó príncipe, do mesmo modo que o sangue do justo Abel clamava contra Caim, fratricida. Este sangue será vingado. E não é esta a tua única iniquidade? Em plena paz, atreveste a levantar uma violenta perseguição contra Deus e sua igreja. Antes que a sua causa fosse julgada, expulsaste do seu trono episcopal um grande doutor do universo. E na sua pessoa perseguiste o próprio Jesus Cristo. Não lastima a morte de João,
pois já tomou posse da sua herança na companhia dos santos apóstolos, no reino de Deus e do seu Cristo. Apesar de que a perda de tal homem é uma terrível desgraça. Mas o que sobretudo me preocupa é a salvação das vossas almas e, em segundo lugar, o triste estado de tantos fiéis que se veem privados de direção e de ensino e se encontram condenados a perecer espiritualmente por falta da palavra de Deus. E não é somente a igreja de Constantinopla que foi afetada pela perda desta admirável eloquência. É o universo inteiro que sofre com a morte deste homem divino, sacrificado por um capricho de mulher. Por essa causa, eu, a quem foi confiada a cátedra do grande apóstolo, apesar da minha vileza e dos meus pecados, te separo e te rechaço da participação nos imaculados sacramentos de Cristo nosso Deus, e não somente a ti, mas a todos os bispos e clérigos de qualquer grau que se dispuserem a administrá-los a ti a revelia das nossas proibições. E se tu, abusando do teu poder e atropelando as sagradas prescrições estabelecidas pelos apóstolos em nome do Salvador, te atreveres a lançar mão da violência para obter dos ministros da igreja o que não está na sua mão conceder-te, tem por certo que isso recairá sobre a tua cabeça no terrível dia do juízo e te será imputado como um pecado enorme. Pois naquele dia nem títulos, nem dignidades servirão para coisa alguma. Então, a carta de excomunhão, né? Como o próprio autor vai falar aqui. A carta simplesmente fulminava Arcádio com a excomunhão. O pontífice amputava-o da igreja como um membro gangrenado. E foi mais longe, prevendo que o imperador poderia burlar o veto e que poderia haver clérigos servis que se dispusesse a continuar o culto palatino, estendeu a estes o anátema. Quem servisse, né? Quem oferecesse os sacramentos para ele, estaria excomungado também, né? Não se mostrou nada intimidado pelos danos que poderia causar à igreja um príncipe picado pela varejeira de todas as fúrias. Cumpriu o seu dever e deixou o resto nas mãos de Deus. Na carta, voltam a sobressair, além disso, os egrégios méritos do defunto, a quem o Papa chama insigne doutor do universo, e a circunstância de contá-lo já entre os santos. Por fim, percebe-se como era a grande autoridade moral de que a Sé romana gozava já então no Oriente, pois o Papa escreve com a firmeza de quem ocupa o lugar de proeminência em relação a todos os outros dignatários. Terá Arcádio feito caso dessa carta pontifícia? Um ou outro historiador dá como certo que o imperador caiu em si e escreveu ao Papa pedindo-lhe perdão. Parece mais provável, no entanto, a opinião que afirma que perseverou na sua depravada vontade até o fim e morreu sem dar sinais de arrependimento. A vertigem das alturas transtorna mais que os vapores do álcool. E a falsa ideia alimentada pela adulação não anima ninguém a bater no peito. Certamente é por isso que são tão raros os teodósios que se prostam nos átrios das igrejas e os Henriques que se cobrem de cinzas sob as janelas de Canossa. A morte de Arcádio ocorreu pouco depois da de seu perseguido, no dia 1º de maio de 408, 13º ano do seu reinado, deixando atrás de si uma memória de fraquezas e desonras. Então, São João eu perdi a data aqui da morte de São João.
São João, 13 e 14 de setembro de 407, né? Setembro de 407 a maio de 408 viveu Arcade e também depois morreu. A Eudóxia tinha morrido em 405, né? E aqui é muito interessante na carta do Papa, a carta de excomunhão, né? Ele fala aqui que é o universo inteiro que sofre com a morte deste homem divino, sacrificado a um capricho de mulher. Então, o Papa estava muito bem informado de todos os acontecimentos que levaram ao desterro, né, de João. Né? Ele estava plenamente informado sobre a Eudóxia. Né? E, finalmente, com a morte de São João, Eudóxia, né, digamos assim, mesmo falecida, né, leva a cabo o seu plano, né, certo? De anular, né, João de Antioquia, certo? Então, sempre é muito triste, né, a gente ler como terminaram as vidas dos santos que cuja biografia a gente lê, né, durante algum tempo, né? A gente se familiariza com o santo, né? Passa a admirá-lo, né? E quando a gente lê os últimos capítulos do livro sobre a morte do santo, né? É sempre muito duro, né? Mas é assim mesmo, né? A gente, quer dizer, o São João, né? Ele morreu como devia morrer esse grande santo, né? Porque ele enfrentou, né, uma corte imperial, né? Ele estava na Roma do Oriente, né? Muito próximo, né? Do imperador e da imperatriz, né? E ambos de péssimo caráter, né? Sobretudo a imperatriz, né? E não podia ser outro destino de um santo da igreja, né? Que não deixa nenhuma dúvida sobre o que ele pensa, né? Mas lembremos que o fato mesmo, né, que determinou o segundo desterro, que depois de João ter voltado do desterro, do primeiro desterro, né, a Eudóxia, por alguns instantes, se arrependeu, né? E o motivo principal, o estopim, né, que deu início a toda a movimentação do segundo desterro, foi a inauguração de uma estátua de prata de Eudóxia que o Arcádio mandou fazer e colocar na praça que ficava em frente à igreja de Santa Sofia, que era a igreja de São João, a igreja do bispado, a igreja do patriarcado, né? A principal, né? Veja que fato tão fútil, né? Tão desprezível, né? Que levou à morte do grande João de Antioquia, né? Certo? Então, agora falta mais um capítulo pequeno que a gente terminará amanhã, né? Para acabarmos de ler esse livro, né? E eu gostaria de ouvir agora, se houver, as
observações e comentários de vocês. Professor, Sim. ele até repetiu uma frase aí, né? Sacrificado a um. Como é que é? Artifício de mulher? Isso é a frase do Papa, né? É o universo inteiro que sofre com a morte deste homem divino, sacrificado a um capricho de mulher. De mulher. Só que a gente vê, mais assustador, assombroso, é que aqueles bispos aproveitaram bem uma oportunidade. Ah, pois é. Porque, assim, você esperar atitudes de benevolência desse pessoal mundano, né? Esse pessoal pagão, não assusta tanto quanto a gente vê as pessoas da própria igreja fazendo isso. Né? É o ódio religioso. É muito pior do que qualquer outro ódio. Isso, e é impressionante, porque ele já estava há 3 anos lá, no concurso, e mesmo assim o ódio dessas pessoas permaneceu adormecido dentro deles. Né? Era só alguma coisa, e provavelmente foram as notícias de que as pessoas continuavam indo atrás de São João, que reavivaram a raiva, a inveja desses homens. Né? Isso é bastante assustador, né? Muito. Eu acho. Esse ódio é característico, né, na história da igreja. Desavenças entre ordens monásticas. É uma coisa impressionante. Disputas, né? Disputas, ciúmes, inveja. É tão comum isso que quando. Eu não sei se vocês sabem ou lembram de ter ouvido isso, né? Provavelmente vocês sabem. Que quando o Lutero se rebelou, e dizem, né? Porque essa história também é controversa, né? De que ele pregou aquele papel, né? Com as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg. O Papa, sabendo disto, né? Papa Leão X, né? Da família Médici, né? É bom lembrar. Mas o Papa, sabendo disso, ele considerou aquela coisa que o Lutero fez como querela de monges. Ou seja, é mais uma briguinha entre ordens monásticas. Porque o Lutero era um autodignatário, né, da ordem de Santo Agostinho. Né? Então ele deve ter interpretado assim: isso aí é mais uma briga aí desse pessoal. E atrasou muito as coisas, né? De fazer alguma coisa com Lutero. Mas isso mostra que essa coisa, né? Ela existe dentro da igreja desde sempre, né? É o ódio religioso. É muito pior do que qualquer ódio pagão, enfim. É uma coisa inexplicável, né? É uma coisa inexplicável. E toda a movimentação, né? Que se fez contra São João foi feita porque tinham bispos, presbíteros, né, padres, né, diáconos, toda a cadeia hierárquica, parte da cadeia hierárquica do clero em Constantinopla, no Oriente, né? Porque veja, até o patriarca de Alexandria participava desse negócio, né? Tá certo? O tal Teófilo, né? Então era uma coisa bem dispersa, né? Lembra que no segundo desterro, né, o desterro definitivo, tinha muitos bispos na diocese das quais São João passava, que era hostil a ele. Então, assim,
enfim, é uma coisa terrível, né? É por isso que a gente fala que o maior milagre do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo é manter a sua igreja, né? Porque, enfim, ela já tinha que ter acabado há muito tempo, né? Se fosse uma obra puramente humana, né? E aí, professor, falou uma coisa, cuidado, mas que a gente precisa ficar atento, talvez, que é assim, não é porque a pessoa faz parte da igreja, ou tanto como fazendo parte do clero, como dos fiéis leigos, que essa pessoa é santa, vamos dizer assim, muito entre aspas, né? Ter uma conduta, isso não significa nada, isso é uma aparência, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não se deixar afetar por essas pessoas, nem pensar que a gente tem que obedecê-las em tudo. Tem que ter muito cuidado, observar as coisas pedir a Deus muito discernimento mesmo, para a gente não se deixar levar por algumas aparências e, no caso do clero, não seguir o erro, né? Porque nessa biografia ficou muito claro, né? Porque... Claro, a questão da obediência, né? Sim, da obediência sim, cega, né? isso. Tem aquele evangelho que é tão... ele é controverso, né? Ele pode ser muito mal entendido, que é quando se fala que a gente tem que ser esperto, como essas pessoas que rapidamente se viram, né? Na hora de fazer o mal, elas têm uma certeza tremenda, né? Mas na hora elas usam de toda a sua inteligência, da sua vontade, na hora de fazer o mal, de seguir esses nossos impulsos, né? Baixos impulsos, né? E a gente tem que ter a mesma sagacidade para fazer o bem, né? Exatamente. É isso que aquele evangelho quer dizer. Olha. Porque ele dá uma impressão assim, então é para eu fazer o mal? Não é. É só para você ser tão esperto, tão pronto quanto aqueles que fazem o mal, isso. os seus instintos para o mal, você seguir os seus instintos para o bem. Isso. Né? Não, é isso mesmo. E, Ana Paula, você tocou na questão dos leigos, né? A gente tá falando do clero porque, de fato, é a coisa mais impressionante aqui da história, né? Mas muitos leigos tomaram as dores dos bispos cruéis. Muitos leigos ficaram contra São João. Se por obediência ou não, eu não sei, né? Mas muitos leigos se adaptaram às circunstâncias, né? Olha que... Desculpa interromper o senhor, mas talvez por desinformação. Talvez. Aqueles que nunca tenham ouvido São João em uma de suas homilias se deixaram levar pelo que ouviram falar da boca desses prelados. O que eu quero dizer é o seguinte, o leigo, ele... Agora, os joanitas, os que ficaram do lado de São João, desobedeceram o bispo. Aliás, desobedeceram o patriarca de Constantinopla. Então, o católico, ao longo da história da igreja, ele exercia esse tipo de discernimento. Ele teve que exercer. Hoje é dia de Santo Atanásio, né? O grande lutador contra os arianos. Na época dele, quem não exercesse... Santo Atanásio é uns
uns 70 anos antes de São João, né? Quem não exercesse o discernimento na época dos arianos, não ficavam do lado de Santo Atanásio, não é? Então, só quem exercia desobedecia os padres arianos, desobedecia os bispos arianos. E olha que foi muita gente que fez isso numa época que não tinha internet, numa época que as informações não circulavam como agora. Né? Então, mas muitos leigos se debandaram para o arianismo. É como você disse, conscientes ou não, mas foram muitos. Né? O arianismo quase destruiu a igreja, quase, foi por muito pouco. Né? Mas isso é sempre uma coisa, porque hoje, como a crise se mostra a nós, a gente fica com esses mimimi de obediência a tal pessoa, obediência. Hoje tem inclusive padres superstars, né? Que as pessoas ficam do lado deles porque eles são mestres do ilusionismo, né? E assim, mas a igreja, ela sempre exigiu dos seus fiéis, né? O mais profundo discernimento, o mais profundo cuidado, a mais profunda delicadeza para entender os detalhes das discussões, né? A mais extrema discrição para discutir essas coisas, né? Porque hoje as pessoas são simplesmente levianas, né? Mas assim, a igreja sempre viveu esses momentos, né? De pessoas que discernem o certo, mesmo que não haja declarações oficiais, porque, por exemplo, essa carta que o Inocêncio escreveu ao Arcádio e a carta que ele escreveu a São João, isso foi muito depois, né? Esses documentos teriam tranquilizado, né, os fiéis que ficaram do lado de São João e desobedeceram o patriarca de Constantinopla. Mas isso foi depois. Eles tiveram que tomar a decisão antes desses documentos existirem. Né? Com a graça de Deus, com muita oração. Mas eles tomaram a decisão certa. É o que a igreja sempre pediu e é o que ela nos pede agora. Nessa horrível crise que nós estamos passando, é discernimento, discrição, delicadeza, estudo, aprofundar nos temas, estudar as questões, né? Para basear nossas... Hoje ninguém quer estudar, ninguém quer fazer mais nada, enfim. Hoje as coisas são muito mais emocionais, né? Depois de Lutero, tudo é mais emocional, né? Tudo a gente toma decisões emocionais apenas, né? Mas foi muito bom você falar isso, né? Porque trouxe a participação dos leigos, né? Tanto para um lado quanto para o outro, a participação dos leigos é muito importante. Né? Tudo bom? Diga, Márcio. Então quer dizer que a morte de São João foi no dia da exaltação da Santa Cruz? Pois é, eu não sei no calendário, olha aí para mim no martirológico, quando é que ela é comemorada, mas eu acho que deve ter sido, né? Eu acho que deve ter sido. 13 ou 14. 13 foi o dia anterior, né? Bom, de todo jeito, o calvário dele foi bem prolongado, né? E aí se foi, né? Como sempre, a morte deles é algo triste, embora a gente saiba do destino glorioso deles todos, né? Agora, o que me impressiona também tem aquele salmo, né? Preciosa.
preciosa diante do Senhor é a morte de seus santos. Né? Pois é, acertou no prego, exatamente isso. E o que me impressiona também é assim, a índole desses militares, esses guardas aí, é bem parecido com a índole daqueles que dão ordens a eles, né? Na época, um bando de sanguinários lá no topo, né, da cadeia, e cá embaixo a mesma coisa, né? Depois, de certa forma, em algum tempo aí, houve certa honradez aí nos governantes, aí, talvez na Idade Média, outros tempos. Então apareceram alguns que, além de sanguinários, ainda tinham certa honradez. E hoje em dia é um bando de mercenários e cá embaixo também um bando de mercenários também, né? Quanto mais a sociedade é pacifista, mais os horrores da guerra se constroem. Porque na Idade Média havia a noção da guerra justa, né? Sim, e aquela noção também de que a obediência não é algo servil, né? O governante é um mandatário, né? E Deus é o mandante. Se a pessoa abusar do mandato, então, né, até alguns padres eles fungavam esses governantes, inventavam súditos de obedecer, né? Todas essas coisas assim. Muitas vezes eles mesmos já montavam um cerco ali, né, e pediam a renúncia, ou então moviam a guerra ali mesmo e acabavam fazendo isso, né? Então isso me deixa também impressionado. Como, né? E hoje em dia é assim, né? Igual uma vez eu conversei com alguém lá, assim, mesmo, então se o governador suspender o pagamento de vocês por 6 meses, achou fazer nossa aparição aqui. E se o judiciário confirmar isso, em quantos meses vocês montam um motim aí e derrubam o indivíduo lá? Eles ficam assim meio... O problema é esse, é porque a nossa sociedade é pacifista. Pois é. Então não tem jeito, né? Exatamente. Porque uma sociedade pacifista não é uma sociedade pacífica. Esse é o problema. Eles fazem confusão nos termos. Exato. Exatamente. É uma sociedade que tem um bando de gente encolhida de medo e um bando de gente que não tem o mínimo discernimento e não tem o mínimo escrúpulo para usar qualquer forma de violência. Né? Inclusive extrema. Exatamente. Exato. E ao passo que o cidadão que tem a nação, né? Não só não adianta durinha só não faz verão, mas a nação que tem essa consciência, está devidamente equipada com instrumentos de dissuasão, não pode falar nem o nome desse negócio por aí. Já o próprio Estado já tem certo receio deles ali, né? E como tem esse pacifismo, né? O Estado, na verdade, ele teme o povo os instrumentos e que saiba usá-los, esteja disposto a usá-los também. E tem essa consciência de que a obediência não é servil. E a gente vê os próprios agentes do Estado também, que eles têm, os políticos põem na cabeça deles essa doutrina de que o cidadão que tem esses instrumentos é perigoso, ele é nivelado com bandidos, quando na verdade ele seria, inclusive, um dos melhores auxiliares desses defensores do bem comum, né? Exatamente. Defensores do bem comum. Contra, por exemplo, invasão ou ocupação estrangeira. Exatamente. O Afeganistão que eu digo. Uma força paralela. Muito importante. Exatamente. Tanto que tem um lance da cidade de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, lá nos anos 20 ou 30. O Lampião quis... fazia assim, ele pedia, passava o Pires lá extorquindo a cidade, né, para não atacá-la, não saquear, matar, estuprar, etc., o que pudesse levar. E o povo fazia uma coleta lá, entregava, ficava livre dele, ou então ele atacava. E nessa cidade, vários cidadãos lá, tem até fotos, assim, a gente procura na internet aí, mais de uma centena deles estavam bem armados lá e o prefeito falou, não vamos dar, e o pessoal se posicionou lá armado nos pontos mais estratégicos lá e
Bom, tem gente que diz que ele começou a atacar a cidade, mas recuou. E tem gente que diz que chegou a ser a entrar mesmo lá e a ter uma espécie de batalha e ele recuar mesmo ali, foi escorraçado, humilhado ali. Então, se não fosse cidadãos aí, o que teria acontecido? Exatamente. A gente pode imaginar aí pelos relatos aí, né? Mortes, estupros, roubos, incêndios, aí vai. É difícil de entrar. Mas outra coisa que eu queria colocar, professor, você pediu para a gente ler aquela antologia, mas que textos maravilhosos, não é? Meu Deus, lindos. No final. Se o senhor puder, não sei se vai dar tempo. Quem sabe a gente lê, ué. Não, a gente pode ler, ué. Alguns deles e comentar, né? E ver que tantos deles são tão atuais, né? Não, podemos ler, ué. Já que você está sugerindo, vamos ler. Amanhã ainda tem mais leitura? Amanhã tem o último capítulo. Pois é, se der tempo. Não, mas nós não temos tempo, não, mãe. Nós podemos, a semana que vem, continuar aqui, ué. Eu sei do tempo aí. Porque porque nós não temos negócio aqui, não. Mas pode demorar um pouco mais. Vamos fazer isso. Que textos claros. É uma coisa maravilhosa. Fáceis de entender. Falar em entendimento, né? Acho que você falou também aí das pessoas que precisam entender, ter discernimento. Ainda temos mais um problema. Além desse, né, além da preguiça das pessoas, a capacidade delas de encararem uma situação, meditarem, procurarem discernir, né? Nem que seja daquela forma, ver, julgar e agir lá naquela católica, né? Mas pelo menos ver, meditar, discernir, né? Se aconselhar, não ter mais cautela com as coisas, né? E então tomar uma posição, agir, ou se omitir, se for o caso. Mas outro problema que o senhor deve ter visto lá no grupo de Telegram, que a gente deve acompanhar juntos, é a falta de capacidade da grande maioria das pessoas de compreender coisas simples e de se expressarem também. As pessoas, né? Eles não compreendem textos simples, né? Exato. E esse texto simples não é apenas leitura, a expressão oral também, ela segue o mesmo padrão. Se eles não conseguem ler o texto simples, eles não conseguem também reproduzir algum pensamento na cabeça deles em palavras. Exato. E sem contar que as palavras têm, assim, a expressão tomou uma forma meio eufemística, assim, e as pessoas, né, não tem um sentido. Não entendem as atenuações, os matizes das palavras. Não entendem. Nada mais. 35 anos entende, professor. Pois é. Não, mas é isso que eu tô falando. A pessoa hoje, se você quer... Olha, o brasileiro é uma coisa interessante. Se você quer, de fato, perceber como que o QI está diminuindo, é que as pessoas hoje não entendem mais nenhuma expressão irônica. Não. Então, a ironia é uma coisa tão sutil que você tem que ter alguma formação para entender. Hoje ninguém mais entende ironia. Não. Toma como pessoal, toma com xingamento. Então, essa é uma coisa assim impressionante. E Márcio, uma outra coisa. Quem não entende texto e contexto, não entende também fatos da realidade. Exato. Porque o entendimento seu de fatos da realidade, na sua mente, ele se transforma num texto. Para você entender, tá certo? Como você não entende texto, você não entende mais a realidade. Um abismo, assim, incrível entre o ser humano e a realidade. E aí, pro cara cair num TikTok, num trem desse aí, eu sei os nomes, mas não sei o que significa. Tem um tal de TikTok e um tal de Tinder, que eles falam muito por aí. Eu acho que é o de encontro, né? Pra caçar. Caçar picante, então, assim, isso eles entendem porque é visual, né? Uhum. Mas a compreensão mesmo, por exemplo, as pessoas hoje são capazes de presenciar um fato e narrar depois o fato. Isso é fácil de presencia um atropelamento na rua, ou alguém que caiu, alguém que tropeçou numa pedra e vai contar para outra pessoa. A pessoa não entende o que ela fala. Mas como assim? Ela estava vindo? Não, ela caiu.
É assim. Hoje... Então, inclusive, por causa disso, desde tempos assim, memoriais, até os juristas eles chamam, por exemplo, a prova testemunhal da prostituta das provas. Justamente porque tem gente que enxerga, distorce a coisa completamente. Isso. Ou então pega um pedaço do negócio ali, não sei o que dá ali, que não é capaz de relatar exatamente o que aconteceu. É isso mesmo. A pessoa mistura a fantasia com a realidade, algumas crenças que ela tem lá por dentro. Hoje é impossível você... Uhum. Porque a pessoa não consegue descrever. Não. Então, assim... isso no mundo inteiro. No Brasil está mais... Tá pior, né? Acelerado, né? Isso é o que as pessoas chamam também, assim, de certa forma, né, a leitura da realidade, a leitura do texto. Porque você tem que transformar em texto, né, para você expressar a realidade. E não tem mais jeito. Exatamente. Tem mais jeito. E até mais uma coisa que a gente vai colocar, a gente coloca na crônica das catequeses, que é uma coisa até repetida, de certa forma, assim, em outros momentos já teve, mas dessa vez, com o tempo, a coisa está piorando, né? Tá. Teve um rapazinho lá na catequese que me pediu para ver se eu ajudava o primo dele lá, que não estava entendendo bolhufas da catequese, mesmo porque o menino tinha vindo do protestantismo, né? Uhum. E então eu falei para ele, não, tudo bem, a gente pode recomendar uns catecismos mais estamos usando como base o Catecismo São Pio X, né? Que ele é claro, ele é objetivo, ele não é equívoco, ele é unívoco, né? Ele é resumido, ele não é prolixo. Bom, então eu falei, não, a gente pode pedir para ele recomendar o segundo catecismo, que é uma versão mais resumida ainda do... O segundo catecismo também é legal. Né? Ou então até mesmo o catecismo de criancinha lá de primeira comunhão. O primeiro catecismo, para dar uma introdução e tal. Depois eu postei lá no pessoal, recomendei aquele catecismo ilustrado, não sei se você conhece. O ilustrado do São Pio X, né? Ou não? Tem um São Pio X ilustrado, acho que foi... Esse eu já tive acesso a ele. Ele é um catecismo assim, antigo, lá tem uma edição que rola aí na internet de 1910, traduzida em português, aquela ortografia antiga, né? Mas ele é muito claro também, e ele é bem resumidinho, bem explicadinho, e tem aquelas ilustrações, me parece que a bico de pena, mesmo um estilo assim, meio Gustave Doré, mas não é ele, claro. Não é. Mas ele é tão rico assim, de imagens que favorece. Então eu usei até com a minha sobrinha, né, de 5 anos, as gravuras, que ela não sabe. Sei identificar as letras, às vezes as sílabas, né, mas... Bom, mas o fato, que eu estava falando, né, bom, e além para esse menino, eu até propus, não, então podemos fazer uma catequese online aqui, de marca, dia de feriado e tal. E cadê o menino? Pergunta se o senhor quer aparecer. Não. Claro que não. Eu até falei com o pessoal, olha, ele para quem chegou atrasado, para quem perdeu, para quem tem dificuldade de entender, né, e tal. Passei um resumão aí de 1h30 ontem e tal, nada do menino aparecer. E sem contar os Nutellas, que apesar de eu ter dado negócio entre 9 da manhã e 10h30 da manhã, eu acho que eles acharam que estava muito sacrifício acordar. Tava muito cedo, tá doido. Muito cedo, né? Nossa, mãe. Se você fizesse 11 da noite, talvez eles aparecessem. Bom, mas aí é pra você ver, o senhor diz aí as sutilezas, às vezes, de entonação e tudo mais. Então eu peguei uma gravura lá, que era a morte, né? De uma pessoa que morreu quase na graça de Deus, e aquela que não morreu na graça de Deus. Então tem lá Nossa Senhora acolhendo a que veio e rejeitando aquela que não estava na graça de Deus, né? Bastava, e aí a gente fazia uma brincadeira, né? Fazia uma voz meio fantasmagórica, assim, para a alma que não estava na graça de Deus, e ela respondia, vai para o inferno! Aí eu fazia uma voz, né, de alma boazinha, e ela, vai para o céu! Quer dizer, nem que seja assim, até a menina conseguia entender, mas, assim, as pessoas hoje em dia, porque ela também não entendo. Naquele sistema escolar imbecilizante, né, ainda,
Ou seja, tá só. O menino, a criancinha entende rapidamente isso aí. Entende rapidamente. O adulto que não. Não. Deixa eu ver. Os marmanjões não. Os universitários aí, né? É uma lástima, realmente, assim. Bom, essa raiva você não tá tendo que passar mais, né? Não, é porque eu não, enfim, eu sempre fui incompetente para ensinar pessoas assim, mais. Burras, né? Mais jovem, porque eu sempre ensinei adulto, né? Assim, na universidade, né? Adulto jovem, né? Enfim, mas assim, eu sempre tive contato. Pô, se eu fosse fazer o que você faz com a sua sobrinha, eu tava morto. Não sei fazer isso. De todo jeito, não, pois é, ué, exatamente. Mas não. no tempo do senhor que eu estava ainda nativo aí, você não tinha analfabeto funcional como tem hoje, não, né? Ou já... Não, já tinha. As pessoas, eu tinha clara percepção, Márcio, na universidade, dando aula lá para 8º período, quase final do curso, né? De que as pessoas não entendiam patavina do que eu falava. Mas não entendiam, não é na técnica, não. É no português mesmo. Uhum. Algumas pessoas eu olhava na sala assim, pelo olhar que elas me lançavam, a expressão do corpo e tal. Não tinha. Eu acho que tinha muita palavra proparoxítona. eu acho que o problema é esse. Eu uso muito proparoxítona. Pois é, palavras longas, né? Mas deixa eu ver, essa questão de observar a expressão facial corporal das pessoas é algo assim que quase todo professor usa, né? Que eu explico para as pessoas que elas, você repara demais as pessoas. Não, isso aí todo professor tem ela desenvolve essa habilidade automaticamente. Você está conversando com a pessoa, você está percebendo ali o que está rolando. Isso é natural mesmo. Se você não desenvolver, realmente Você não consegue. Consegue não. Né? Não consegue se conectar com o aluno. E essa questão que o senhor falou, né? Excesso de emotividade, essa confusão mental, é aquilo que a gente chamava antigamente de debilidade mental, né, professor? Nós estamos vivendo com débeis mentais. Exatamente. Exatamente. Eu já divaguei demais. Muito obrigado. Obrigado a você, meu caro. O Felipe levantou a mão aí. O Márcio tocou nos pontos aí, depois eu quero mandar para ele. Eu tenho um catecismo que por correspondência da fraternidade, eu tenho 24 lições, eu acho. E numa ocasião passada, eu fiz até a 12ª, e até a 11ª você manda, coloca no envelope, manda para o correio, aí eles corrigem e devolvem para você. Ele é ilustrado, tem um desenho e tem a lição, né, de cada unidade ali. Aí eu tenho, inclusive, ele já escaneado, mas eu trouxe aqui comigo, depois eu vou passar para o Márcio. Mas, assim, é muito interessante, porque na hora que meus filhos, coitados, eles são meus cobaias, né? Eu vou ensinando eles, mas eu acho que eu que aprendo mais com a história. Então, o Márcio falou, o catecismo, eu vou dar esse mais simplesinho, o senhor comentou que é muito eficaz já, e é mesmo, né? Bom, mas agora eu queria o senhor tocou num ponto sobre a ironia, né? E na minha cabeça, eu acho que eu uso a ironia e de uma forma assim, eu estou me policiando com isso, porque eu acho que eu não sei se tem uma ironia que não é assim, eu não sei se eu confundo com sarcasmo, se tem uma ironia que não é tão assim, digamos, negativa, se tem enfim, eu estou pensando nesse assunto, aí o senhor tocou no assunto, eu fiquei agora com dúvida se de alguma forma essa maneira que eu falo, usando a ironia, se eu não ofendo ninguém, se tem alguma forma de eu falar isso sem, de maneira com caridade, enfim. Eu fiquei agora, deu um pouco de confusão, porque eu achava que a ironia era simplesmente errada, é pecado, e não. eu achava que eu estava caindo nisso, e aí eu tento me policiar, mas assim, eu vivo situações que eu falo assim, eu vou ter que ironizar, porque senão eu não vou aguentar. E aí eu estava usando muito esse tipo de coisa,
E aí agora eu vou dar uma debruçada sobre isso para ver o que eu extraio daí, né? Mas eu não sei se o senhor conseguiu me entender, mas assim, Consegui. O senhor tocou num ponto que me despertou isso, entendeu? Consegui. Não, Felipe, a ironia em si não é pecado. O problema é a intenção de você ofender uma pessoa com uma ironia que você faça, né? Certo? Enfim, qualquer discurso humano é assim, né? Não precisa nem ser o discurso irônico, mas qualquer discurso humano é assim. É porque, às vezes, as situações, elas te sugerem, né, uma saída irônica pelo absurdo da situação, pela comicidade da situação, pela crueldade da situação, enfim. Mas não necessariamente é pecado. Pecado é quando você tem a intenção de ferir alguém, né? E faz isso com o discurso, né? Esse é o problema. Agora, enfim, quem usa ironia, eu também muitas vezes uso e as pessoas se ofendem. Quem usa ironia deve se policiar muito, porque cada vez mais as pessoas não entendem mais as ironias. Então, a sua prática está certa, Felipe. Procure evitar, porque hoje enfim, ninguém tem a sutileza de entendimento, a capacidade de absorver uma ironia. Principalmente quando a envolve, né? Quando você está com um interlocutor, você faz uma ironia que envolve o interlocutor, né? Então, é preferível evitar, né? Hoje nós vivemos um mundo que a gente tem que desenvolver técnicas, né, para enfim, ensinar as pessoas que às vezes não têm a menor capacidade de aprender. Então você acaba, enfim, ficando numa situação em que você está falando para surdo. Isso é triste demais. Mas então, olha, aceitando a sugestão do Márcio, nós vamos terminar o capítulo, amanhã, o último capítulo do livro, e vamos nos adentrar, né, na segunda parte, uma espécie de apêndice que esse livro tem. E nós vamos ler inicialmente a análise sobre os escritos de São João Crisóstomo, escrito pelo Francisco Fausto, que está aqui, e depois a gente entra na leitura, enfim, de extratos de homilias de São João Crisóstomo. Então nós vamos ler aí mais umas 30 páginas, além do último capítulo do livro. Vamos demorar aí talvez mais uma semana. É bom que dá tempo para o pessoal comprar o livro da próxima leitura, se ainda não tiverem, tá bom? Amanhã a gente termina o capítulo, depois na semana que vem a gente enfrenta com muito gosto os escritos de São João Crisóstomo, tá certo? Alguém mais tem alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.